Olha, esse ano estava tão fraco de modo geral para a indústria, no tocante a terror, pelo menos, ao contrário, por exemplo, do ano passado, que eu tinha certeza dentro de mim que o melhor filme de terror que eu veria esse ano seria de fora dos Estados Unidos. E não deu outra, né? Tá aí o Quando Acecha la Maldad, ou When Evil Lurks, como é a forma mais fácil de achar o filme talvez na internet, né? Que sacrilégio, meu Deus. É o mais forte, mais perturbador e mais chocante filme do gênero que eu vi esse ano aí aos 45 do segundo tempo, né? Esse filme é dirigido pelo Damian Hugna, que também tem um outro filme de horror que eu ainda não vi no currículo, chamado Aterrados, né? Que em inglês ficou Terrifier, um título ruim também, porque tem os filmes da nova franquia aí, Terrifier, mas enfim, vou atrás desse filme porque esse daqui realmente é algo que fica com você, ficou comigo pelo menos, apesar de que a recepção dele entre as pessoas que eu conheço não foi tão unânime assim, muita gente não comprou completamente a ideia. O fato é que ele foi amplamente elogiado no Festival de Toronto, onde ele primeiro foi lançado, e depois foi distribuído pela IFC nos cinemas, e aí depois entrou no catálogo da Shudder, né, o streaming aí voltado para cinema de horror. E agora já está amplamente disponível em tudo quanto é lugar, ainda que esteja em cartaz na Argentina. O que em parte é bom para o filme, né, porque ele pelo menos ganha uma popularidade online gigantesca, mais ou menos como aconteceu com alguns filmes do ano passado. É o caso, por exemplo, do Skinamarink, que tá longe, não tem nada a ver um filme com o outro, tá? Mas é um daqueles filmes fenômeno que ganham a internet muito antes de qualquer janela de exclusividade nos cinemas, né? Ele basicamente vai tratar de dois irmãos, o Pedro e o Jaime, que no meio da madrugada escutam barulhos, escutam barulho de tiro, escutam coisas esquisitas, e quando vão ver ali na região, acham um corpo, um resto mortal, aliás, de uma pessoa. Essa pessoa, esses restos que eles acharam, na verdade, era a pessoa responsável por matar uma pessoa que estava ali na região em que eles vivem. E essa pessoa que iria ser morta está infectada, ou melhor, ela está possuída. Ela está, como eles falam aqui no filme, que eu acho maravilhoso, encarnado, né? E o encarnado aqui tem amplos significados, não só na língua, né? Mas nas sensações que isso consegue evocar na gente, porque a gente demora um bocado aqui no Quando Acecha a Maldade para entender o que exatamente esse mal representa, até que ponto é um mal completamente sobrenatural ou é um mal físico, né? E aí onde está principalmente para mim a genialidade desse filme do Damian Hugna, que no geral tem sim algumas irregularidades, mas o saldo dele é tão impactante, ele é tão medonho, ele é tão brutal no trato, sobretudo com a violência, que até os problemas dele acabam fazendo parte ali desse caldo de filme de possessão completamente novo que ele propõe. É um filme de possessão em que o sobrenatural, o mal, ele não é nem fantasioso, como no caso, por exemplo, de O Exorcista, que é um filme realista que aos poucos vai ficando cada vez mais fantasioso, e também não é sobrenatural psicológico, não é um sobrenatural alegórico, como é o caso de um Babadook da vida, em que a coisa pode ser puramente interpretada como parte da neurose, do trauma dos personagens. De maneira nenhuma. Isso daqui é um filme extremamente prático, um filme extremamente objetivo e extremamente violento também. Mas uma violência muito peculiar, porque enquanto no cinema americano, tradicionalmente, quando você tem uma cena de violência, você dá o tempo para o espectador absorver o choque. Você dá o tempo para o público relaxar e aguardar o próximo momento chocante. Grandes filmes da indústria fazem isso. Isso não é um problema, isso é uma característica do cinema comercial norte-americano. De modo geral, não estou aqui generalizando em absoluto, tá? Estou só deixando claro que é a regra. No caso desse filme, do When Evil Lurks, Quando Acecha la Maldad, o que acontece é que as cenas fortes, elas vêm encadeadas, elas vêm uma depois da outra. O filme não tem marcha ré. Ele parece uma descida em direção ao inferno mesmo. Os filmes de terror, de modo geral, que mais angustiam a gente são justamente esses, né? Esses em que a gente não vê saída possível para os personagens e o que a gente fica tentando medir é até que ponto ele pode piorar o que já está muito ruim, no sentido do medo, evidentemente. Medo é uma coisa absolutamente relativa, logicamente. Eu não vou dizer aqui, não vou bater o martelo e dizer que é um filme que vai assustar todas as pessoas. Definitivamente não. Mas certamente ele vai derrubar algumas mandíbulas aqui, porque tem vários momentos, vários jaw-dropping moments, né? Aquele momento que você fica de boca aberta diante daquela violência. Não só a violência do sentido gráfico da palavra, porque aí dá a entender que o filme, para ser chocante, basta ele ser muito violento. E no caso desse filme aqui, o que ele prova muito bem, para mim ele é o oposto nesse sentido do Evil Dead, lançado aí na primeira metade do ano, que é um filme até bacaninha, até
com algumas qualidades, mas aqui é uma violência gráfica que tem um peso verdadeiro, enquanto ali a violência me parece muito limpa, me parece muito segura. Eu sei exatamente quem vai sobreviver e quem não vai naquele filme, enquanto nesse filme não. Nesse filme, literalmente, ninguém está seguro. E ele é absolutamente cruel, o Demian Rugna. Ele leva realmente os personagens até as últimas consequências. Mesmo filmes muito bons tendem sempre à resolução do trauma, né? A resolução do conflito da maneira mais pacificadora possível. E esse filme aqui está longe de ser pacificador. Ele é um retrato muito interessante do caos. Nesse caos, é óbvio que algumas situações específicas começam a se tornar um pouco televisivas ou até levemente cômicas, como, por exemplo, uma passagem envolvendo crianças, mas a atmosfera que ele consegue criar é tão autêntica, é tão honesta, diga-se de passagem, e é tão frontal no tratamento da violência e desse mal que vai crescendo cada vez mais, que ele me ganha por inteiro. Chegou no final, eu estava completamente entregue a ele, e até na última cena, até no epílogo, ele conseguiu me chocar. Eu achei que eu ficaria anestesiado ao longo da duração dele, conforme ele vai subindo, né, a escalada de horror, mas lá no finalzinho ele ainda conseguiu me deixar angustiado, me deixar mal com uma certa revelação. Não vai mudar completamente o subgênero da possessão, não estou falando isso, mas é bem interessante ver que um subgênero, um filão, né, um segmento do horror que já parecia muito desgastado, consegue aí com uma voz bem particular e com total independência para filmar um impacto bem diferente do que a gente poderia esperar. Definitivamente, eu não estava esperando que um filme de possessão, com aspas, iria me provocar o tipo de sensação pesada, carregada, que o Quando Aceite a Maldade conseguiu provocar.